Então, eu chego na filosofia sem achar que tudo que nos move está na ordem do consciente e da razão, Aham. grosso modo, né? Então, acho que, de repente, você pode ser uma pessoa excepcionalmente orgulhosa e ter vários doutorados e ter lido muitos livros e isso não ter arranhado nem um pouco essa tal vaidade que, na realidade, está vinculada diretamente à seção de vazio. No latim, uma coisa está ligada na outra. Vão, vanidade, vaidade, é tudo a mesma raiz, né? Então, por isso, eu entendo que sim. De forma nenhuma eu acho que alguém que percorre repertório em filosofia ou que tem muitos títulos, seguramente é uma pessoa que seja bem resolvida, que saiba lidar melhor com filhos. Estou dando exemplos clichês, né? Aham. Que saiba lidar melhor com amor. Não acho. Acho que você pode saber isso tudo e ser orgulhoso, ser egoísta, porque eu entendo que esses assuntos estão muito mais numa ordem que tem a ver com estrutura psicológica, história da infância. Estou pensando psicanaliticamente aqui, né? A la Freud. Aham. Né? Então, acho que sim, você pode. Inclusive, o conhecimento pode ser uma forma através da qual você se defende de não estar em contato com alguma coisa que lhe faria sofrer muito. Da ordem pessoal, de história primitiva, como dizia o Freud, primitiva pessoal. Por outro lado, dentro da filosofia, voltando ao autor que você citou, Santo Agostinho, ele descreve o que ele chama de 3 Ah, concupiscências. Né? Melhor tradução para concupiscência do latim talvez seja cobiça, tá. ser atraído desmesuradamente por alguma coisa. Ele fala que tem 3 tipos. Tem a da carne, que normalmente se associa a sexo, né? Quando você perde a cabeça por desejo sexual. O Santo Mas Agostinho curtiu por um tempo também, né? o desejo sexual É, é famoso, né? Deus é, me dê a castidade, mas a não hoje, pelo é. menos. O que mostra a sabedoria do cara, né? Sabe muito, Você né? vê que Hoje não, o amanhã. cara sabia do que estava falando, né? Mas a concupiscência da carne também é desejo de poder, desejo de dinheiro, não é só sexo. Ele fala também que tem a concupiscência do intelecto, que é essa que eu quero chegar, e ele fala também que a pior de todas é a da vontade. Porque a concupiscência da vontade é a cobiça por você se achar melhor do que é. Ele diz que essa é a pior. Não é a do sexo, como normalmente se pensa. Interessante. A concupiscência intelectualis, do intelecto, é justamente um intelecto que é dominado pelo orgulho e que, portanto, coloca o intelecto a serviço do orgulho pessoal. Entendeu? Entendi. Então, apesar de que muitos filósofos não pensam assim, eu posso estar completamente errado, eu não acho que um conhecimento, um repertório constituído em filosofia, que ajuda muito e faz você entender o mundo melhor, entender os vacilos, perceber a história das ideias, de como o mundo às vezes não sai do lugar, né? Não acho que necessariamente ajude a você resolver determinados problemas, sabe? Não acho, não. Acho que às vezes você dá com burros d'água. Entendi. É. O orgulho, bom, e a vaidade, eles são. Você diria que assim, ser humilde é o contrário de ser orgulhoso? Então, no primeiro momento mas a humilde, às vezes a gente associa humilde a ser humilhado, a se humilhar. Eu sei que não deve ser isso que você está pensando, mas esse é o primeiro entendimento que normalmente se tem com humilde e se condena, e, né? E, inclusive qualquer coach picareta por aí, a primeira coisa que ele vai combater em você provavelmente vai ser essa ideia de humildade, apesar Aham. que eles andam muito esperto, assimilando o que se fala por aí, de repente tem coach de humildade hoje em dia, né? Mas quando você pensa na humildade como virtude, Aham. de fato, a humildade é uma virtude que é um desafio para aqueles que não têm nenhum motivo para ser humilde. É verdade, porque se você tá na merda, não Tá tem. fácil. É.
Se você tá na merda, se você depende dos outros, inclusive, se você precisa de um favor, ou que você, sei lá, se você tá numa posição frágil, ser humilde não pode ser considerado uma virtude, é mais é o que é. É uma condição, É uma né? condição. Na qual você está. Por isso que a humildade é uma virtude que é muito desafiadora para quem teria motivos para não sê-lo, né? As virtudes normalmente têm essa característica, elas crescem em terreno hostil, né? Elas aparecem em terreno hostil. Por isso que não tem virtude teórica, só prática. Não existe ética teórica, só prática. Isso já dizia o grande Aristóteles. Aham. Né? Ética é uma ciência da prática. Sempre. Nenhuma virtude se sustenta em teoria. Você não conhece ninguém que seja honesto teoricamente. É Ou corajoso teoricamente. verdade. Só na prática. Na Bíblia, a ideia de virtude, ela é Deus espera a virtude dos seres, virtude da humildade dos seres humanos, no sentido de que não se achem melhores do que o próprio Deus. Mas não no sentido que Deus precisa que você seja humilde. Porque o personagem Deus pressupõe a ideia que ele não precisa de nada. É. Então ele é incondicionado, como se diz em filosofia, incausado, né? Mas porque ser humilde ajuda a você mesmo, a você perceber que, a rigor, o ser humano, nós todos deviam ser humildes porque a gente está fudido. Uhum. A rigor está todo mundo numa condição de humildade obrigatória, se você pensar em termos ontológicos, Uhum. como se fala em filosofia, né? Agora, se a humildade é o oposto da vaidade, ela é em grande medida, sim. Porque a vaidade é uma forma de ego inflado, né? É uma forma de negação do vazio, negação da irrelevância. E somos todos, em algum nível, vazios e irrelevantes, né? Então, é muito difícil escapar da vaidade. Por isso que ela é a pior concupiscência. Soberba, como fala o Agostinho. Libido soberba. Porque não é justamente essa posição que a gente seria tentado pela vaidade, que a gente nasce e é ensinado todos os dias a buscar, estar nesse lugar que a gente poderia se envaidecer. Por exemplo, um sucesso do trabalho, sucesso financeiro, ter as coisas de uma forma geral, né? Esse é o lugar que ele naturalmente te tornaria uma pessoa vaidosa, orgulhosa, né? Eu tenho, eu consigo fazer, eu quero, eu posso, eu vou, né? Nesse sentido... Essa frase é boa, hein? Pra colar atrás do caminhão. Sim, eu quero, pois é. Ela é famosa na internet aí também. Ah, é famosa na internet? E é justamente... Mas assim, a vida... Não, eu vou falar da minha experiência. Eu já tive num lugar que eu achei que eu tinha... pronto. Cheguei lá. É isso, tô resolvido. E aí vem a vida te dar um porradão. E tu, caralho, meu irmão, na verdade eu sou um merda. Na verdade, assim, eu tenho um puta caminho enorme ainda pra percorrer. E aí do ponto de vista intelectual, inclusive, né? Quando tu se depara com... Quando você tem uma ideia muito fixada na tua cabeça e, de repente, uma circunstância da vida desconstrói aquilo tudo que você acreditava, né? Então, eu acho a vida muito eficiente em destruir vaidades. Em geral, ela não é? Sem dúvida. É talvez uma das definições mais claras do efeito que a vida tem sobre nós, né? Total.